Não, isso aqui não é uma melancia, também não engordei, que eu tô grávida mesmo. Exatamente na semana 37, ou seja, 9 meses. Esse rapaz a qualquer momento pode sair. Talvez já alguns de vocês assistiram alguns dos meus shorts, onde era evidente que eu tô grávida. Se é o caso, comenta aqui embaixo. Se não, aqui é o vídeo oficial para anunciar esta minha gravidez. Até porque este rapazinho, daqui a pouco, ele vai fazer parte deste canal. Talvez algum de vocês vá se perguntar: Ah, mas por que você não falou nada antes sobre a sua gravidez? tinha uma parte da minha gravidez que era um período bem triste, difícil, e eu simplesmente por causa disso não quis compartilhá-lo, mas agora já superei e estou pronta para compartilhar esta experiência com vocês aqui. Ficou curioso? Fique aqui até o final deste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo no meu canal. Se você está novo aqui, meu nome é Natasha, eu sou russa, nascida nos tempos ainda da União Soviética, no território que hoje é a Letônia. Morei 22 anos na Alemanha e agora já vou fazer exatamente 5 anos que eu moro aqui no Brasil. Eu decidi de gravar este vídeo porque os meus seguidores no Instagram, eles me acompanharam durante esse processo da gravidez, fizeram algumas perguntas, e porque eu gostaria de ter esta troca com você que já talvez é mãe, já são pais, ou vão ser no futuro pais, ou vai ser no futuro mãe, talvez inspirar você, mãe, futura mãe, que eu vou falar aqui de alguns cuidados, algumas coisas que eu faço e fiz durante a minha gravidez, que façam com que este período de gravidez seja algo que eu percebo como algo muito agradável, um tempo muito leve. Mas antes de começar este vídeo, eu já vou te pedir uma ajuda. Se inscreva no meu canal se não está inscrito ainda, já deixa o seu like e o mais importante, compartilhe este vídeo com todos os teus amigos para que essas experiências, essas trocas cheguem em mais pessoas do que já está chegando agora. Bom, como eu já disse no início do vídeo, eu tô com 37 semanas, ou seja, daqui a pouco eu vou completar 38 semanas. Para as mulheres, elas vão entender o que significa isso. Para os homens, 9 meses, já indo para 10º mês, ou entrando no 10º mês. E esse rapazinho, ele chama-se Grigori Damião. Grigori é um nome russo do Gregory ou Gregório. Eu escolhi Grigori, Damião foi o meu marido, que é brasileiro, paulista. Eu escolhi porque queria homenagear o meu vovozinho. Eu amo de paixão até hoje. Ele que no início, quando eu morava ainda na Letônia, eu não tive pai. E ele foi a substituição para o meu pai biológico. Ele que me criou até a idade de 10 anos, antes de eu sair e ir para a Alemanha. Lá eu já tinha meu padrasto, mas eu chamo ele de pai. Mas eu tenho uma grande consideração pelo meu vovozinho. Eu amo ele. Realmente ele faleceu já faz 3 anos, mas eu queria homenagear ele, o amor que eu sinto por ele até hoje. Eu se vou sentir também, mesmo mais até pro nosso filho. E a data prevista dele nascer é dia 24 de junho. Olha que coincidência. Eu e meu marido, nós moramos em Natal, Nordeste, terra de São João. E se esse rapazinho realmente nascer no dia 24, ele vai nascer já comendo milho. Mas de qualquer jeito, eu posso falar para você que a gente vai ser muito orgulhoso, vamos ter muito orgulho de falar que o nosso filho nasceu no Nordeste, na terra potiguar, comendo milho, provavelmente. Bom, como é e era todo este processo, é ainda esse processo de gravidez, quando eu descobri, como descobri a gravidez. Eu não tinha esses sintomas típicos que normalmente as mulheres têm, que elas passam mal, vomitam, etc. Não, eu descobri com acho que 7 semanas que eu estava grávida, sem sintomas algumas. O único sintoma é simplesmente que a minha menstruação não veio por alguns dias. Aí eu falei, beleza, vou direto
no laboratório, vou fazer exames de sangue, porque com certeza é a gravidez, e no final era. Bom, eu confesso que saber que eu estava grávida, essa notícia, é, era um pouco uma surpresa pra gente, pra mim, sobretudo, não que aconteceu sem querer, né, porque a gente já tentava, mas eu achava que pela minha idade, eu vou fazer 36 anos, vai demorar muito mais para eu engravidar, mas no final das contas não demorou tanto quanto eu realmente achava. Bom, após desse exame de sangue, claro, nós fomos para a ultrassonografia. E a primeira ultrassonografia realmente foi uma grande surpresa para a gente. Nessa primeira ultrassonografia, descobrimos que não tem só um bebê, tinha dois fetos. Quando a gente teve essa notícia, era um grande choque, porque assim, como assim dois? Eu não tenho, no meu histórico da família, não tenho nenhum gêmeos. Meu marido até então falava também que não tem gêmeos. Aí a gente, como assim? Como é possível? Dois? Isso era um choque, por quê? Porque eu pensava, gente, como que a gente vai fazer isso? Dois filhos, nós estamos aqui sozinhos. Os meus pais estão lá na Alemanha, os pais, o Felipe, a família do Felipe, do meu marido, em São Paulo. Então, só nós dois, com dois filhos aqui, meu Deus do céu. E depois, aos poucos, com os dias passando, com as semanas passando, a gente começou a aceitar essa ideia. Legal, a gente vai ter dois filhos, elas vão crescer juntos, vão ser gêmeos, vai ser legal. Ao trabalho de uma vez, todas essas vantagens, vamos dizer, que você tem ao ter dois filhos de uma vez, a gente começou a trazê-las e falou, nossa, que benção, que alegria. Entre a primeira ultrassonografia e a segunda ultrassonografia, passavam-se mais ou menos, se não me engano, 3 semanas, porque fomos viajar para a Alemanha, visitar os meus pais, dar essa notícia em dobro para os meus pais. Também fomos visitar meu país, onde eu nasci, a Letônia, né? Pela primeira vez eu levei meu marido para a Letônia, num frio da bexiga mesmo. Tem um vídeo, um vlog aqui no meu canal, vou deixar o link aqui para você ver um pouco sobre a minha cidade natal, sobre Letônia, sobre Riga. Quando voltamos dessa viagem, fazemos a segunda ultrassonografia e ali veio o choque. Aí o segundo feto, infelizmente, ele não desenvolveu. Recebemos a notícia que um feto se desenvolveu e o outro, infelizmente, não. Na primeira ultrassonografia, os dois tinham batimentos cardíacos e na segunda ultrassonografia, um já não tinha mais. Eu confesso que naquele momento a gente já se acostumou nessas 3 semanas, já fizemos planos, etc, como que vai ser a vida com os dois, né? Você começa a planejar um pouco o futuro. Recebendo essa notícia, era realmente um choque, era bem triste, bem difícil mesmo, assim. Hoje em dia eu lido com isso muito bem, mas mesmo assim dá vontade ainda de chorar, porque era um ser humaninho que infelizmente não se desenvolveu. Eu, como mulher, eu entrei numa depressão. Essa depressão, eu acho que ela durou uns 2, 3, 4 dias. Realmente era depressão, porque eu comecei a me culpar. Eu comecei a falar, poxa, será que eu devia ter feito repouso? Será que eu devia ter comer mais? Será que eu devia ter parado com atividade física? Porque durante toda a minha gravidez eu continuei a fazer atividade física, vou falar ainda sobre isso. Vários pensamentos de culpa que fizeram que realmente que eu me tranquei uns 3, 4 dias em casa, dormi, chorei. Eu falei, meu Deus do céu, por quê? Como é possível? O que eu fiz de errado? São os poucos que eu fui entender e também ler e falando com a médica, que é normal que a gravidez de gêmeos, isso é algo que acontece muito, existe esse risco de um feto não se desenvolver. Ainda mais nessa fase inicial, desses 3 meses, é muito normal. Então, conversando, lendo, eu fui aceitando essa notícia e eu fui começar a me concentrar
naquele menino, ou menino não sabia ainda o sexo naquele momento, mas naquela criança que ficou se desenvolvendo, né? Continuou se desenvolvendo. Eu falei, gente, se aconteceu isso é porque não era para ser. Acho que Deus, a natureza, ela não ia deixar desenvolver algo que não é o perfeito. Então eu fui me acalmando com isso, eu aos poucos deixei essa culpa que eu pus em mim para trás e fui aceitando e falei, eu tenho que me concentrar naquilo que está desenvolvendo agora na minha barriga. Então foi um processo um pouco demorado, mas hoje em dia já tô muito melhor. Na verdade, superei muito bem. É a natureza. São coisas que acontecem e a gente tem que aceitar. O importante é que nesta fase, se acontece uma coisa dessa, como você é mulher, que você conversa, que você leia, que você compartilha a sua experiência para não entrar num buraco muito fundo e não sair mais de lá. Que esqueci de mencionar que na primeira ultrassonografia, este feto que não se desenvolveu, ele tinha batimento cardíaco, mas ele era a metade de tamanho do outro. Então já, vamos dizer, talvez dava para entender que ele não se desenvolva. Esse foi um dos motivos porque eu não falei nada sobre a minha gravidez. E também porque a gente sabe que nos primeiros 3 meses existe esse risco de um aborto espontâneo ou de qualquer outras complicações. E eu acredito muito que não é bom anunciar essas coisas, ainda mais quando você trabalha com redes sociais, você tem público. Assim, eu acho que a gente atrai também muitas coisas ruins, talvez. Tem essa coisa de inveja, tem coisas que não te desejam o melhor. Então, por isso que eu preferi, por todos esses motivos, eu preferi de ficar calada até hoje. Bom, a partir desse momento eu fui seguindo, comecei a me cuidar mais ainda. Este cuidado, ele consiste até hoje em uma boa alimentação, exercício físico, ocupar a minha mente. Já vou falar de todos esses três fatores. E pensamento positivo. Pensamento positivo que vai dar tudo certo. Aquilo que eu almejo na gravidez vai dar tudo certo. Esse menino vai nascer com muita benção e muita saúde. Um seguidor meu no Instagram me perguntou quais foram os desejos que eu tinha durante a gravidez. Bom, nos primeiros 3 meses, onde dizem que os desejos mais loucos aparecem, eu sentia vontade de comer picles. Então eu queria comer algo salgado e azedinho. E isso foram picles. Eu pegava picles da conserva e comia. Eu já ouvi falar de mulheres que comiam tijolo, terra, barro. Não, esses desejos eu não tinha. Também não tinha desejo por doce. E realmente a única coisa que eu queria é algo salgado e azedinho. Também nesses 3 meses eu passava mal no sentido de eu tinha ânsia de vômito, mas não vomitava, raramente vomitava. Também que é um sintoma muito comum é quando você escova os dentes, né, também essa ânsia de vômito que vem. Mas de resto, não diria que foram os 3 meses muito difíceis no sentido que eu comia e vomitava tudo, não. É realmente essa ânsia de vômito era por poucas coisas, às vezes cheiro, por pasta de dente, mas nada assim surreal, assim, que me atrapalhava totalmente o meu dia a dia. Passaram-se esses 3 meses iniciais, tudo se normalizou. Não tinha mais ânsia de vômito, não precisava mais vomitar, não sentia mais desejo para comer picles, normal. Muitas outras mulheres relatam também sobre essas coisas de uma alternação de humor. Porque quando a mulher está grávida, realmente os hormônios, ele é uma bagunça total, vai para cima ou para baixo. Então, eu esperava nesse tempo de gravidez, de alguma forma, que isso acontecesse também comigo. E por algum milagre, não sei dizer porquê, não aconteceu. Eu lembro só, dentro desses 9 meses, um dia, onde eu simplesmente chorei por nada.
Eu lembro que eu estava sentado na cama e de repente eu comecei a chorar do nada. E aí eu veio o meu marido e falei, Natasha, o que está acontecendo? Eu não sei por que tô chorando por nada. Cara, só de pensar nisso eu quero rir. Porque realmente eu chorei por nada. Mas de resto, graças a Deus, não teve essas alterações de humor muito grande, não. Um seguidor meu perguntou o que foi ou está sendo mais difícil de lidar durante a gravidez. Por incrível que pareça, eu posso dizer que eu não senti muita dificuldade, assim, não vejo esse tempo da minha gravidez como um tempo muito difícil ou que tenha acontecido algo bom. Essa situação que eu falei para você sobre o óbito de um dos fetos foi difícil, mas de resto eu, eu percebo a minha gravidez como algo leve, como algo bonito, como um tempo me descubro como uma outra mulher, como uma pessoa que gera vida, que sente, que tem esse privilégio de sentir algo crescendo dentro de você. Então, eu não posso dizer que realmente teve alguma coisa que é difícil, muito difícil de lidar. Até o tamanho da barriga, eu confesso que estou entrando no 10º mês. A barriga é enorme, como você viu. Tem pessoas que acham que eu tenho 2 lá dentro, mas é só um, só que ela é grande. Mas até a barriga, até esse peso de barriga, não estou sentindo ainda tanto. A única coisa que às vezes eu sinto é quando eu passo o dia inteiro, às vezes na preparação de comida ou limpando a casa. Aí sim eu sinto que os pezinhos não aguentam mais tanto, né? De ficar em pé assim o dia inteiro para lá para cá. Isso é normal. Os pés também teve uma época onde eles incharam muito, mas de resto não vejo muita dificuldade durante a gravidez. Muito pelo contrário. Talvez pelos fatores que eu vou falar ainda para você, que fazem com que essa gravidez seja algo mais leve para mim. Bom, pegando esse gancho de leveza que eu sinto na gravidez, um dos meus seguidores perguntou como tem sido cuidada durante a gravidez. Vou falar para você a minha fórmula mágica para ter uma gravidez saudável e feliz. Começando pela alimentação. Eu recorri a uma nutricionista. Na verdade, foram 2, mas eu tive que trocar no meio caminho, já vou explicar também por quê. Eu optei por contratar uma nutricionista porque eu decidi na gravidez de continuar com o CrossFit. Quem me acompanha aqui ou nas outras redes sociais, talvez já tinha visto que mesmo apesar da gravidez, depois, sobretudo quando passaram esses 3 meses que são mais difíceis no início, eu continuei fazendo o CrossFit adaptado. Já vou falar também sobre isso. Mas eu optei por ir numa nutricionista justamente porque eu sei se você está grávida e você pratica exercício físico, ainda mais o CrossFit, que é de mais intensidade, de que requer mais nutrientes e uma alimentação mais adaptada, eu falei, não, tem que ir em alguém que seja especialista nisso, que possa fazer um plano para mim que corresponde aos calorias gastos para que o neném cresça, se desenvolva de uma forma adequada e eu também me mantenho saudável. Então eu recorri numa nutricionista que após de uma consulta e retorno se tornou uma experiência muito ruim. A primeira nutricionista. Por que se tornou uma experiência não tão agradável? Porque essa nutricionista, infelizmente, ela não é especializada em gestantes que nem eu que treina. Foi a primeira vez que eu fui numa nutricionista, então não tinha muita ideia como deve ser, como funciona, enfim. Eu paguei um monte de dinheiro nessa consulta, durava 1 hora, exatamente 1 hora. Eu saí de lá com um plano pronto já. No retorno, eu tinha apenas, acho que uns 30 minutos para este retorno. Resultado dessa primeira consulta com essa nutricionista era: meu feto, ele, acho que foi no segunda morfológica que eu fiz.
constatava que o feto estava abaixo do desenvolvimento de peso de que ele deveria ter conforme a idade gestacional dele. Ou seja, eu treinava, continuava com CrossFit, mas esse plano que essa nutricionista me passou, ela não correspondia com as calorias gastas que eu tinha por causa do CrossFit. Então eu comia aparentemente menos do que eu consumia de caloria junto com o neném. Aí que eu fiquei extremamente preocupada, mais uma situação onde eu comecei a me culpar, mas também entendi que a nutricionista ao qual eu recorri, a primeira nutricionista, justamente não era adequada para as minhas necessidades. É uma nutricionista que certamente está tratando gestantes que fazem talvez yoga, pilates, essas coisas, mas para as minhas necessidades ela não simplesmente não atendia, não correspondia. E ela sabia que eu treinava, ela sabia que eu treinava CrossFit. Eu posso dizer que realmente essa consulta foi dinheiro jogado no lixo. E eu então recorri a uma nutricionista especializada em saúde da mulher e uma nutricionista esportiva. Ela mesmo treina, ela mesmo trata gestantes que antes treinavam e treinam durante a gestação. E quando eu fiz essa troca, graças a Deus eu acertei. Eu achei uma nutricionista maravilhosa, inclusive vou indicar para você que mora aqui em Natal ou talvez em outro estado, porque ela faz também consulta online. É a Olda Karen, maravilhosa. Ela se tomou muito tempo na consulta. Foi uma consulta de 2 horas. 2 horas. O retorno também foi 2 horas. Eu não saí depois dessas 2 horas com um plano pronto, senão não. Ela tomou o tempo dela, que eu entendi o certo para calcular as calorias, etc. Diferente do outra nutricionista que fez o plano dentro da consulta, que para mim não é nada individualizado, parece que é um copiar e colar para qualquer, mesma coisa para qualquer mulher. Mas não, essa nutricionista, a Olda, ela realmente fez um plano personalizado, um plano para mim, uma mulher, uma gestante que sofreu com um mau desenvolvimento do feto por causa da atividade física e uma baixa ingerição, não sei como se diz, de, de calorias durante a gravidez. E graças a ela, graças ao plano dela, o meu feto ele se recuperou dentro de umas 3, 4 semanas, ele se recuperou rápido de peso e a partir de lá eu segui o acompanhamento com ela. Até hoje estou seguindo o acompanhamento com ela. E você é mulher que treina, que pretende continuar a treinar durante a sua gravidez, eu só posso te dizer, busca o profissional que corresponde às suas necessidades.